Na segunda-feira, um estudante de 16 anos ficou ferido após ser agredido durante assalto praticado por um grupo de adolescentes. 2 desses adolescentes envolvidos foram apreendidos. O que causou surpresa é que um deles, de 17 anos, estava até sexta-feira apreendido na delegacia, acusado de 3 roubos mediante simulação de arma e agressão. Por lei, o adolescente teve que ser liberado e, menos de 3 dias depois, envolveu-se em novo ato infracional, sendo novamente apreendido. A gente sabe da lei, né, da questão do adolescente, mas nesse caso teve um que tinha acabado de sair de um problema. Eu digo, a legislação precisa urgentemente ser mudada, porque ela está favorecendo de uma maneira muito grave a impunidade. Os menores não ficam, e nem os maiores, muito tempo na cadeia, não sofrem uma repressão eficaz. E sobra tudo para quem? A população. A população é a grande vítima e está à mercê dos bandidos. O pai do estudante roubado e agredido revelou o seu descrédito nas instituições. Não só nesse caso, como em vários casos. A nossa justiça não depende de um policial, não depende de um delegado, não depende de um juiz. Depende sim de uma nova reformulação da Constituição Nacional que nós temos, que abrange e dão poderes ao bandidismo. Quem também não está gostando dessa história é o promotor da Infância e da Juventude, Dr. Flávio Okamoto. Depois de ouvir o adolescente infrator, o promotor havia pedido a sua internação numa unidade da Fundação Casa na região. Mas como a vaga não saiu, o adolescente foi liberado e cometeu novo delito. Então, eu estou inconformado hoje, né, com a situação que a promotoria, a polícia, o juiz da infância está vivendo. No dia 19 de maio, um adolescente praticou 3 roubos, sendo 2 consumados e 1 tentado, com simulação de porte de arma de fogo, né? A Polícia Militar trabalhou de maneira excelente, realizou a apreensão em flagrante desse adolescente, que praticava os roubos em companhia de um maior de idade que está preso, né? Ele foi trazido para a promotoria no dia seguinte, a gente fez a representação, né? Apresentou a acusação formalmente, o juiz da infância decretou a internação provisória dele, tá? E ele foi encaminhado para a delegacia seccional, onde ele pode ficar por no máximo 5 dias, que é o que diz o ECA. E o que aconteceu foi que essa vaga jamais foi concedida, tá? Esse garoto foi colocado em liberdade por imposição legal, né? Pelo extrapolamento do prazo de 5 dias, e então ele ficou na rua domingo, na segunda, 1h, ele já praticou um outro roubo com agressão física de um adolescente, né, na companhia de outros 4 ou 5 adolescentes infratores. Eu gostaria muito de ter uma explicação, e vou cobrar isso no processo por escrito, né, de por que a Fundação Casa não fornece vagas para a internação provisória dos adolescentes de Barretos, ainda que seja um caso grave como esse de um multireincidente em roubo. E nesses casos específicos, se essa vaga não for aberta, ele pode ser colocado na rua novamente. Hoje ele está preso. Até sábado, se não sair a vaga, de novo ele vai para a rua e eu tenho certeza que ele vai roubar de novo. Esse é o prédio que, por último, abrigou a unidade para o cumprimento de medidas socioeducativas em regime de semi-liberdade aqui de Barretos. O Estado, alegando subocupação das vagas, fechou essa unidade em novembro do ano passado, mesmo com o empenho da OAB de Barretos e também da Promotoria da Infância e da Juventude para a manutenção desse serviço. Então, eles fecharam a unidade de semi-liberdade aqui em novembro, né, com essa alegação de que a ocupação era baixa, que o custo por adolescente era muito alto, só que eles não trouxeram nada diferente aqui para a nossa região, para atender a nossa demanda aqui, que justificaria talvez uma unidade de internação provisória, pelo menos, para que a gente não caísse no descrédito desse jeito, como aconteceu nesse caso essa semana.